Shalom, shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, por cá, apóstolo Elielson Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais uma leitura diária da palavra do nosso Deus, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 22. Diz assim: E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, da violência me salva. O Senhor digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei o Senhor, e o meu Deus clamei. Do seu templo ouvi ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E baixou os céus e desceu. Uma escuridão havia debaixo de seus pés. Versículo 11. E subiu sobre um querubim e voou. E foi visto sobre as asas do vento. E pôs as trevas ao redor de si. Ajuntamento de águas, nuvem dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar sua voz, e disparou flechas e dissipou raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tocou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo, e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Versículo 23. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meio alto salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Versículo 32. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebre pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vistes a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei de modo que nunca mais levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Versículo 40. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu.
Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Versículo 45. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram e cingiram-se, saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantaram, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Versículo 51 e último. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pai, graças te damos. Obrigado por mais uma leitura da tua palavra. Continua conosco hoje e eternamente. Abençoa a tua igreja, o teu povo, onde quer que se encontre um escolhido do Senhor. Assim te louvamos agradecido por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Shalom, graça e paz, amados. Até a próxima leitura da palavra.